senhor presidente, vereador Edson Garcia, vice-presidente, vereador Wilson Santos Bonfim, segundo secretário, vereador William Soares. Eu fui hoje de surpresa, mas um companheiro que a gente não tem a menor dúvida sobre o seu potencial e desempenha esse papel aí de maneira igualmente como o nosso amigo vereador Leonardo, que por um mal súbito hoje não pôde estar aqui, mas está bem, só está repousando. Cumprimento os colegas vereadores, público aqui presente, os transportadores, funcionários da casa aqui, a imprensa, o voto do Agora é Sério, sempre presente, acompanhando aqui o trabalho da Casa de Leis, levando a informação para a população, os internautas. Quero hoje usar desse período, presidente, colegas vereadores e público, para falar sobre o período que sucedeu o processo eleitoral do nosso país. Acho extremamente importante algumas reflexões, porque nós passamos pela nossa 7ª eleição presidencial e a mais equilibrada da nossa história. Do meu ponto de vista, esse equilíbrio entre as forças políticas do nosso país, ele significa o amadurecimento da democracia. Esse equilíbrio das forças políticas do nosso país, antagônicas, ele significa que não há espaço para hegemonia no nosso país. Não há espaço para um único pensamento, que a população do nosso país tem as suas divergências. E sabe o que nos fez um povo diferenciado dos demais, e um povo até muito elogiado no mundo todo? É pela nossa diversidade cultural, étnica e racial. E me preocuparam 2 momentos que sucederam o processo eleitoral. O primeiro momento foi quando a utilização de nordestinos, de pobres, de beneficiários do Bolsa Família. A discussão que eu quero fazer não é do ponto de vista partidário. Não estou aqui para discutir o meu partido, a minha preferência partidária ou a de outros. Eu quero discutir a ética. Eu quero discutir o lado humano, né, e a nossa capacidade de assimilar um pensamento que é diferente do nosso. Porque o que nos torna diferente dos animais, dos outros animais, é a nossa capacidade de raciocinar. É a nossa pseudo-inteligência. E quando nós não estamos preparados para adequarmos o nosso comportamento diante do outro, isso nos remete a uma selvageria, a um período que já não nos é mais possível, ao período das cavernas, onde as pessoas discutiam e debatiam na violência, sem aceitar o pensamento. Nós evoluímos, a sociedade evoluiu. Então me preocupou muito quando eu vi críticas aos moradores do Nordeste. Gente, Nordeste, eu sou filho de nordestino com muito orgulho. E o meu pai, a história de vida que ele me contou foi o que me motivou a estudar, a conseguir minha universidade, a conseguir meu curso de pós-graduação, a conseguir meu curso de mestrado, porque eu me espelhei num homem que saiu de Pau de Arara, que veio para São Paulo e construiu a sua história com muita dignidade, ajudando a construir o estado mais rico da nossa nação, que é o estado de São Paulo. Foram as mãos de brasileiros de todos os estados do nosso país que construíram esse estado aqui, que construíram essa locomotiva do nosso país. E agora parece que nós estamos esquecendo a nossa maior riqueza e querendo criar um muro. Existem alguns paulistas, sulistas, do Sudeste, que se acham acima. Eu me lembro de Hitler, porque Adolf Hitler se achava acima de todos.
ele se considerava uma raça superior. E ele é considerado um dos maiores assassinos da nossa história. E aí, quando eu me deparo com essas situações, eu me preocupo. Mas eu ainda procuro enxergar um lado positivo. Eu acho que toda essa energia, todo esse incômodo que pode ter causado esse embate acirrado, que tem culpa os partidos e os políticos que fizeram parte dessa eleição, porque fizeram uma das piores eleições da nossa história. Porque faltaram projetos, faltaram ideias, e sobrou raiva, sobrou ataque, né? Sobrou um monte de coisa ruim, que se refletiu nesses dois momentos. Então, eu acho que nós precisamos refletir que nós brasileiros, nós somos um só povo. E o nosso maior diferencial, o que nós temos de mais importante é a nossa diversidade. É porque temos sangue de negros, índios, alemães, italianos, nós temos sangue de asiáticos, nós somos a maior colônia de japoneses depois do Japão. Então vejam a diversidade do nosso país. E é isso que nos torna um povo criativo. E é isso que faz a nossa indústria melhor. É isso que faz a nossa economia melhor. E é isso que nos colocou na 7ª economia do mundo. Temos os nossos problemas? Temos sim. Temos muitos problemas. Mas nós temos muitas vantagens, né, diante de todos os outros países do mundo. Então, nós precisamos retomar a nossa consciência ética e valorizarmos a nossa maior riqueza. Não existe essa de dividir o país, não, muito pelo contrário. Nós temos que unir cada vez mais todos os povos, né, e fazermos a cada dia a nossa parte, que é tornar esse país um país melhor, e junto com a nossa diversidade. O segundo momento que me preocupou depois desse período eleitoral é o momento mais recente. É o momento em que algumas pessoas vão para a rua e pedem intervenção militar no nosso país. E aí eu acho que a gente precisa pegar um livro de história do Brasil, entregar na mão desse camarada e falar: olha, lê um pouquinho como é que foi o período do militarismo no nosso país. Quantas pessoas foram torturadas e até hoje não foram encontradas? Quantas famílias sequer puderam fazer o enterro para os seus parentes? Quantas pessoas foram assassinadas, tiveram todas as suas liberdades, inclusive a liberdade de pensamento, foram retiradas. Não tinha-se o direito de debater ideias em grupo. Eram torturados, mortos. Eu tive um professor de sociologia na faculdade, ele disse que numa das suas aulas na USP, chegou um aluno diferente na sala. Ninguém conhecia, um aluno novo. Sentou no fundo, não conversou com ninguém. Assistiu uma aula do professor de sociologia, onde o professor falava de liberdade, igualdade, fraternidade. O professor, depois daquela aula, nunca mais foi encontrado. Então essa é a ditadura. Esse é o militarismo. Que essas pessoas vão para a rua querendo que isso volte. E aí nós precisamos novamente lembrar aonde que essa ditadura está instalada, né, e de que forma que as pessoas são tratadas. Porque se o que aquelas pessoas que estavam ali na Avenida Paulista, com aqueles cartazes pedindo militarismo, se o desejo delas fosse atendido naquele momento, a primeira coisa que elas iam ser feitas seriam presas, torturadas, para entregar todos aqueles outros que tinham incitado aquele movimento. E sumiriam, suas famílias não veriam mais nem os vestígios deles. Então, como é que a gente pode pedir esses tempos novamente
causa de um processo eleitoral. Então, a ditadura trouxe realmente prejuízos irreparáveis para a memória do nosso país. E nós superamos isso. Quantas e quantas pessoas foram para a rua, as igrejas, os salões paroquiais serviam de núcleos para as pessoas discutirem a liberdade, para as pessoas terem acesso ao conhecimento, para saber o que estava acontecendo nos outros países do mundo. E muito do atraso do nosso país se deve a esse período da ditadura militar. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. E para isso não acontecer, para essas pessoas entenderem um pouco, porque muitas pessoas que ali estavam e foram entrevistadas por institutos de opiniões, eles não sabiam sequer o que significava uma intervenção militar. Não tinham ideia, nunca tinham lido nada, nunca tinham assistido sequer um filme que mostrasse o que é que acontece com o país durante uma intervenção militar. E estavam lá, como se estivessem fazendo um selfie para colocar na sua rede social. E não tem ideia do tamanho da responsabilidade, né, e da ameaça que isso significa para o nosso país. Então vale a pena consultarmos um livro de história, presentearmos uma dessas pessoas que porventura pense assim, né? Apresentarmos um filme para eles assistirem de como é que era a vida nesses tempos. Porque, passado esse período eleitoral, eu acredito que o Brasil precisa avançar muito. E as condições nunca foram tão boas. Porque, como já foi dito, esse equilíbrio das forças não permite hegemonia. Então a balança ela está equilibrada. É o momento de se fazer no nosso país as reformas que precisam ser feitas. É o momento de aprimorar a nossa democracia. Porque, por exemplo, nessa Casa de Leis, não tem uma mulher representando aqui. Enquanto que na nossa cidade, 52% da população são mulheres. Então, o nosso sistema eleitoral precisa ser aperfeiçoado. Não é justo que numa campanha eleitoral, aquele que tem o poder financeiro ganhe eleição porque o outro não tem poder financeiro. Então esse debate, essa reforma política precisa ser feita no nosso país. Porque enquanto o poder econômico mandar nas eleições, não é o povo que vai mandar no seu país, na sua cidade, no seu estado. Porque é isso que acontece hoje. Quem manda no nosso país são empreiteiras, banqueiros, o agronegócio. São eles que mandam no nosso país. Porque são eles que decidem as eleições. São eles que financiam os partidos políticos, os candidatos. Então nós precisamos discutir isso. Então nós não podemos perder tempo querendo dividir o país, se achando melhor, mais inteligente que A ou B, por diferença social, econômica, ética, racial. Não podemos perder tempo com isso. Nós temos que discutir aquilo que realmente vai avançar a democracia do nosso país, que são essas reformas. E é isso que nós temos que cobrar. Eu cobro do meu deputado que eu ajudei. Uma das primeiras questões, na primeira reunião depois da eleição, foi cobrar o empenho do deputado José Mentor na reforma política do nosso país. E é isso que cada um de nós tem que fazer. Porque enquanto nós ficarmos discutindo questões menores, nós realmente não vamos ver o nosso país melhorar. Nós precisamos, por exemplo, nos Estados Unidos estão havendo eleições parlamentares. E lá o voto não é obrigatório. E além das eleições para o parlamento dos Estados Unidos, eles estão fazendo diversas consultas, plebiscitos, que é o que precisa ser feito no nosso país também. Por quê? Só a democracia representativa não serve. Os senhores hoje do transporte alternativo deram um grande exemplo do quanto é importante a participação na democracia direta, que é a democracia onde o cidadão ele tem acesso direto ao seu representante. Mais 2 minutos para eu concluir, presidente. E
essa consulta, esse trabalho que vocês fizeram, de virem procurar cada um dos vereadores para corrigir uma lei e adequar ela à realidade, é o que falta no nosso país. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, a população está sendo consultada em alguns estados sobre pontos importantes, como a descriminalização de drogas. Eles estão consultando a população para saber qual é a opinião do povo sobre a descriminalização das drogas. Qual é a opinião da população sobre a descriminalização do aborto. Não é que isso vai decidir, mas isso vai para o Congresso e os parlamentares terão que levar isso em consideração. E nós precisamos desses instrumentos que já são previstos na nossa Constituição. Então isso é democracia direta. E é isso que nós temos que cobrar dos nossos parlamentares. E para finalizar sobre a questão da reforma política, que eu acredito que é a mais importante do nosso país, porque hoje é muito difícil governar um país com 28 partidos, onde esses 28 partidos querem barganhar espaços, e essas barganhas de espaços é que dão margem à corrupção. Então essa reforma política precisa discutir isso. E não adianta esperarmos uma reforma política só dos que estão no mandato. Só os que estão no mandato não vão querer mudar a regra do jogo, porque eles não vão querer ficar fora. Por isso que a população tem que ser consultada, tem que ter plebiscito, tem que ter consulta popular. E é isso, colegas, que precisamos exigir, né? E precisamos estabelecer esse diálogo para que 2015 comece com esses avanços, não com retrocessos. Obrigado.